Nossa, tô branca. Olá. Boa noite, gente. Tudo bem? Ai, gosto de gente que chega assim já dando corações, entendeu? É isso aí, gente. Arrasaram. Oi, Bruna. Gente, compartilha aí a live pra vocês lembrarem das outras pessoas, né? Teve gente que não pegou aí, que o nosso horário mudou. Então vamos lá. Precisamos conversar sobre esse tema que é muito, muito, muito trabalhoso. Vai ser muito divertido falar sobre, mas muito polêmico também. Oi, Lucas, boa noite. Bia, Clara, Cássia, Gui. Ai, olha só que legal. Eu gosto de ficar vendo assim, ó. Tá vendo? Eu fico interagindo com vocês, é muito bom. Deixa eu pegar aqui o nosso slidezinho da aula de hoje. Olha aí, para quem não viu o tema, nosso tema de hoje é Cápsula do Tempo. Caso vocês não tenham entrado em contato com esse tema, foi um dos mais curiosos, assim, né, que o CESP traz. O CESP, ele é muito criativo, né? Olha aí, ó. Cápsula do Tempo, tipologia, dissertação. Então, gente, o tema é um tema muito divertido de a gente trabalhar. É um tema que eu gosto muito, muito de falar, que é a importância do tempo. Inclusive, o CESP, ele tem, se eu não me engano, ele tem nos últimos 10 anos aí 3 dissertações, 3 redações que falam sobre o tempo, que falam sobre o impacto do tempo, a força do tempo, a importância do tempo. Então, é algo que vale a pena a gente discutir sempre, tá bom? Muito legal o tema. E principalmente esse que brincou muito com a cabeça das pessoas, né? Por quê? Por que foi um tema muito polêmico? Foi o seguinte, colocaram lá no texto de apoio, deixa eu até ler aqui pra vocês, estará no slide de vocês. Olha só, o texto número 1 falava sobre como criar, aliás, esse é o texto 2. O texto 1 fala sobre a cápsula do tempo nazista encontrada na Polônia. Vou ler aqui para vocês. Uma série de jornais, moedas, fotografias e livros do período nazista foi encontrada em ótimo estado de conservação por um grupo de arqueólogos que desenterrou uma cápsula do tempo na Polônia. O cilindro havia sido enterrado em 1934, junto às fundações do prédio de um antigo centro de treinamento. Autoridades da cidade afirmaram que a cápsula continha memórias nazistas, incluindo 2 exemplares do livro Minha Luta, obra escrita por Adolf Hitler. Pegaram aí, né? Então, a primeira referência é o seguinte. Trouxe uma reportagem em que foi encontrado um objeto que tinha várias lembranças do período nazista. Suelen disse, muito criativo, infelizmente eu nem tanto. É agora que a gente tem que exercitar a criatividade, gente. Fazer redação é a melhor coisa que tem para exercitar criatividade. Porque você lê, na hora de escrever você coloca a sua criatividade de fato, né? E aí o segundo texto já é um texto que a gente chama de injuntivo, né? Que é um texto que dá instruções sobre como criar uma cápsula do tempo. E aí diz, passos, escolha uma duração para sua cápsula do tempo, decida onde você vai guardar a sua cápsula do tempo, selecione um recipiente, recolha os objetos para ir na sua cápsula do tempo, ou se quiser, você pode escrever e colocar a sua própria descrição de como é viver agora. Então, tá entendendo, né? Ele quer que você construa de fato uma cápsula. E para construir essa cápsula do tempo, ele te deu ali a sua redação que vale a sua entrada na universidade. Olha que maravilha, né? Eu gosto muito de brincar com isso. Uma amiga uma vez me apresentou um site que fala sobre a construção mesmo de você mandar uma carta para você e chegar no seu e-mail depois de um tempão. Vou até colocar aqui para vocês, caso vocês tenham curiosidade, o nome do site é Future Me. Depois coloca aí, você pode escrever uma carta pra você escolhe uma data, aí, Vitória tá ligada, é isso aí. Você escolhe uma data e aí a carta chega no seu e-mail. E é isso, assim, tipo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o importante é você manter o e-mail, né?
E eu gosto muito de fazer isso. Eu faço com os meus alunos para chegar no final do terceiro ano, né? Ou então, sei lá, pra mim mesmo, por exemplo, chegou uma carta pra mim esses dias aí, falando sobre como eu gostaria de estar em 2020. E eu dei várias risadas, porque assim, 2020 é uma surpresa plena, né? Então, foi tudo completamente diferente do que eu imaginei. É muito divertido fazer essa brincadeira. E se você quiser fazer isso, você pode fazer como um exercício para sua redação. Tipo assim, mandar uma carta para você daqui a 3 anos. Agora eu quero estar na UNB, fazendo tal coisa e tal e tal. E aí você vai começar, né, a clarear as ideias para justamente construir a nossa proposta. Larissa vai colocar uma prova do Sebrae pro povo saber como era a tortura. Larissa, você não tem noção de como a prova do Sebrae melhorou. Juro. Era muito horrível. Era tipo assim, colocava um conteúdo incrível que você sabia tudo. Você falava, eu sei de cada vírgula sobre barroco. E aí o item ficava errado porque usou a palavra nunca em vez de, sei lá, deixar generalizado. E aí o nunca deixa o item completamente inadequado. Eles estão deixando isso de lado, mas era uma coisa assim muito frequente você perder o item por causa de uma palavrinha besta. Apesar de saber o conteúdo, por causa de interpretação besta de texto, você perde tudo. Então eles estão bem melhores nessa questão aí de ser menos horrível, né? Menos do mal. E aí, a sua proposta de redação dessa semana fala exatamente sobre: considerando os fragmentos como motivadores, imagine que você, olha aí o peguinha, você vai construir uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 50 anos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês já pensem é: nós temos uma data para abrir essa carta, certo? Então, você tem que se imaginar com 66 anos. Você com 66 anos vai ler a sua carta que você está fazendo hoje, graças ao Tudo Sobre Paz. E você vai falar, meu Deus, não, sim, Ezequias. Você vai fazer uma redação para quando você for ler daqui a 50 anos, você falar, meu Deus, no meio de uma pandemia eu estava estudando. Sim, você estava estudando, olha como você é sinistro, né? Você vai lembrar disso, você vai falar, se eu não tivesse feito isso, minha vida seria totalmente diferente. Uau! Então, isso é muito legal de pensar. Esse exercício de como se imaginar daqui a 50 anos é a parte mais divertida do texto. Então, o que você vai pensar, né, observando essa proposta? Primeira coisa é se imaginar com 66, 65, 67 anos, lendo aí o que você gostaria, né, de relembrar sobre a sua idade e sobre o seu ano de 2020. E aí ele te dá mais dicas. Selecionar apenas 2 objetos para colocar nessa cápsula. Então, que objetos são esses? Ele te especifica quais são os objetos que tem que estar lá. Um deles deverá ser um objeto pessoal que retrate quem você é. O outro deverá retratar a época em que você vive, de modo que as pessoas tenham noção de como é o mundo hoje. Em seguida, redija um texto dissertativo sobre a cápsula do tempo que você imaginou, apontando os 2 objetos selecionados para guardar nessa cápsula. Justifique em seu texto o porquê da escolha de cada um desses objetos e utilize a modalidade padrão da língua portuguesa. Então, gente, olha só que loucura de texto. Ele está te pedindo para você escrever uma carta para ser aberta daqui a 50 anos. E aí, Ana, você me perguntou, eu coloco os verbos no presente ou no futuro? Leve em consideração que você está escrevendo essa carta para ser aberta daqui a 50 anos. Nossa Senhora. Ana, você vai ler essa carta daqui a 50 anos. Você gostaria de ler essa carta como se fosse uma carta de você para você mesmo, 50 anos mais velho? Ou como se você estivesse projetando, né, para o futuro? Eu sabia que alguém ia falar álcool em gel e eu acho fantástico que tenha lá, pelo menos o rótulo do álcool em gel, né? E ainda coloca assim, um álcool em gel que não é tipo slime, porque a gente tá tendo esses modelos aí que é uma tristeza, fica grudando, ceboso, né? Ai, é isso. Então, ó, você precisa selecionar 2 objetos, utilizar o verbo que você acha interessante para o caso de você ler, né, daqui a 50 anos. Então, quando eu utilizo o Future Me,
eu falo assim, eu tô aqui na sala agora imaginando que quando eu for ler essa carta, já estarei fazendo isso, isso e aquilo, nananana, ok? Então, fica a seu critério o tipo verbal que você vai utilizar, a pessoa verbal que você vai utilizar, tá bom? E hoje eu vou quebrar a cabeça de vocês um pouquinho. Vamos jogar tudo por água abaixo daqui a pouco. Eu quero ver só a gritaria e o surto que vai ser. Primeiro, dissertação argumentativa versus dissertação expositiva. Tcharam! Chegamos já no auge da nossa aula, na polêmica. O que significa isso? Olha só, nós temos 2 tipos de dissertação, já discutimos sobre isso, né? O que é a dissertação? A dissertação é você discutir sobre um tema, certo? Defender um ponto de vista. Então, quando você fala sobre defender um ponto de vista, você fala, opa, eu tenho que argumentar sobre isso. Só que na dissertação expositiva, você não tem essa obrigatoriedade de defender nada. Estão entendendo? Você não tem obrigatoriedade de defender nada. Na dissertação argumentativa, você argumenta para defender o ponto de vista. Na dissertação expositiva, você faz o quê? Expõe. Tá vendo? Você vai expor uma ideia. Você precisa, então, defender alguma coisa? A sua tipologia te pediu para defender o quê? Por que você escolheu aqueles 2 objetos? Só isso. Então, você não precisa convencer o seu leitor de que o objeto que você escolheu era o melhor para você trazer. O que você precisa é justificar o porquê de ter escolhido aqueles objetos. Estão entendendo? Então, na dissertação expositiva eu vou falar, eu escolhi esse objeto e eu escolhi esse objeto porque é importante para mim e é importante para o mundo, para o nosso contexto, ok? Então, pense nisso. Você não precisa convencer o seu leitor de que aquele é o melhor objeto, mas era o melhor para você e era o que representava mais para você em relação à sua relação com o seu presente, com o seu momento de 2020 e o objeto que caracteriza esse contexto mundial. Tá vendo como é assim, muita informação completamente diferente do que a gente já fez até agora? Por quê? Porque não é uma carta dissertativa, não é uma dissertação argumentativa e tá aqui a bomba maior. Se temos uma redação dissertativa expositiva, o livro que guia a correção do SEBRASP vai permitir que você use primeira pessoa. Impactos, né? Aqui, é isso, gente. Você vai poder utilizar a primeira pessoa. Só que você vai falar assim, pra mim, eu, na minha opinião, não. Calma, vamos devagar. Eu trouxe aqui um exemplo de como você pode utilizar a primeira pessoa no texto expositivo. Estou repetindo isso porque eu sei que nem entrou na cabeça de vocês ainda. Mas é uma dissertação que você pode utilizar a primeira pessoa. Eita, é isso, tá vendo, Nayana? Por isso que eu tô repetindo. Como ficou claro na proposta que era um texto dissertativo expositivo? Por quê? Quando é um texto dissertativo argumentativo, ele vai te falar. Ele vai colocar aqui pra você, redige um texto dissertativo argumentativo. E aí ele diz na 4ª linha da sua prova, em seguida, redige um texto dissertativo sobre a cápsula do tempo. E ele ainda joga assim para você, que você imaginou apontando os 2 objetos selecionados para guardar nessa cápsula. Justifique o porquê da escolha de cada um desses objetos. Como é que você vai falar de um objeto importante para você sem se mencionar? Fala para mim. Doideira, né? Então, por isso que ele não colocou dissertativo argumentativo. Porque ele sabe que na hora de você colocar um objeto que vai ser importante para você, você pode utilizar a primeira pessoa para dar a ênfase necessária de que esse objeto, de fato, é fundamental para o seu eu daqui a 50 anos, certo? Lembrando, é uma cápsula do tempo e aí você vai explicar na sua dissertação, né, o porquê de aquele texto ou de aqueles objetos serem fundamentais para você. Então vamos lá, perguntas importantes. Deu um bug? Sim, eu imagino. Vocês vão ficar assim, pegar a folha em branco, ficar assim, olhando para a folha. Meu Deus, como eu vou fazer uma dissertação usando primeira pessoa? Esse vai ser a lombra da semana. Pergunta, e sobre os parágrafos? Excelente pergunta.
que você vai colocar nos parágrafos? Os animais já começaram a se mostrar aqui, né? Tava demorando. Vocês perceberam que semana passada nenhum objeto... Que isso, minha filha? Nenhum animal apareceu semana passada e eles estão chateados, querem aparecer hoje. Aí, ó, daqui a pouco eu pego eles pra vocês verem. Os parágrafos. Você está fazendo uma dissertação. Independente de ser argumentativa ou expositiva, você precisa ter uma introdução, ter um desenvolvimento e ter uma conclusão. Independente de ser argumentativa ou expositiva, a estrutura é a mesma, tá bom? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Fechou? Fazendo isso, você precisa entender o seguinte: o seu texto dissertativo, ele tem que ser muito claro em relação à estrutura. Então, quando você estiver fazendo o parágrafo introdutório, você vai fazer esse caminho de explicar o que é aquilo. O que a proposta te disse? Vou voltar para a proposta. Ele diz o seguinte: você vai fazer um texto dissertativo sobre a cápsula do tempo que você imaginou. Então, você vai explicar a cápsula do tempo datada de 2020 e contém objetos que sejam importantes para mim, pode usar a primeira pessoa, e para o contexto mundial. Ponto. Essa é a apresentação da cápsula do tempo, ok? Introduziu. No seu desenvolvimento, você deve obrigatoriamente falar de 2 objetos. Posso falar de 3? Não. Posso falar de um só? Não. Posso falar de 4 objetos? Também não. Ele só pediu 2. Então, se você for um cara assim muito sucinto, você consegue falar sobre esses 2 objetos em um parágrafo só. Mas eu jamais conseguiria falar de 2 objetos para mim daqui a 50 anos, se eu estiver viva, espero que sim, né? Em um parágrafo só. Imagina. Então, eu utilizaria a minha dica para que você tenha um texto organizado, um texto bem construído, é que você utilize 2 parágrafos. Um para o objeto que você selecionou para ser importante para você, e 2, né, o desenvolvimento 2, para você falar de um objeto que represente aí o nosso 2020. Seja um álcool gel, seja uma máscara de pano amassada, rasgada, lavada com cheiro de vinagre, né? Então, pode ser o que você achar interessante aí. Caso defina-se igual aos outros, o objeto pode ser justificado de forma argumentação. Se você utilizar a terceira pessoa durante todo o seu texto, você pode, claro, você tem essa liberdade de colocar essa maneira impessoal no seu texto. Eu estou só alertando a você, caso você caia no uso de primeira pessoa, você não vai ser penalizado. Você pode utilizar isso aí. O que eu faço com a introdução? Ana, ficou claro? Acho que ficou, né? Dissertação em primeira pessoa era só artigo de opinião. Pois é, Matheus, alguns literários, alguns teóricos se asseguram disso, sabe? Mas, tanto é que na dissertação do Enem, que nem é nosso tema, mas só uma curiosidade, na dissertação do Enem, se você usa a primeira pessoa em algumas ocorrências, eles nem te penalizam tanto, né, quanto no PAS, justamente porque tem essa liberdade aí da dissertação expositiva, tá bom? Assistam essa aula 10 vezes, é isso. Assiste mesmo, porque tá acontecendo de muitas coisas que eu falo na live não serem relembradas por vocês na produção da redação, tá? Então, da loucura mesmo, foi de fato uma loucura. Teve um monte de gente que falou só sobre distúrbios mentais, que falou somente sobre a percepção de bipolaridade, depressão, suicídio. A galera viajou aí no da loucura. Mas cuidado. Então assistam mesmo. Eu vou repetir todas as dicas que eu falei até agora. Vamos lá. Primeira coisa, é um texto que você vai falar sobre uma cápsula do tempo. Nessa cápsula do tempo tem que ter o quê? 2 objetos, somente 2. O que tem que ter na sua cápsula do tempo? Um objeto que represente você, o segundo que representa o contexto mundial. Ponto. Terceira coisa, é uma dissertação expositiva. Por que é uma dissertação expositiva? Porque a proposta não falou que é uma dissertação argumentativa. Então, eu posso me sentir livre para fazer uma dissertação argumentativa, ok? Sendo uma dissertação expositiva, quarto ponto, eu posso utilizar a primeira pessoa. É obrigatório usar a primeira pessoa? Não. Se eu usar a primeira pessoa, tá errado? Não. Eu posso falar do início ao fim, minha, meu?
Também não. Você tem que dar um ar teórico pro seu texto, não, porque senão vai acabar virando uma narração, tá bom? Essa observação ainda não tinha falado, então já vou colocar como ponto número 5. Cuidado para o seu texto não se transformar em uma narração, tá bom? Cuidado, cuidado, cuidado mesmo. Então, como eu já conversei com vocês, né? A gente tem alguns contatinhos lá dentro do Sebrasp, contatinhos amigos, tá? Sou uma pessoa casada, uma pessoa séria. E aí, o que acontece? Esse tema, ele teve algumas pessoas que desviaram bastante ali do que a proposta apresentava, justamente porque acabou construindo uma narração, se colocando como, acabei de encontrar uma cápsula do tempo e nessa cápsula tinha isso e isso e aquilo. Então, o que aconteceu? Você precisa prestar atenção em uma coisa. Uma dissertação vai defender, vai justificar alguma coisa. Vai justificar alguma coisa. No caso de vocês, vai justificar o porquê desses objetos terem sido escolhidos, certo? Uma narração vai contar um fato, vai contar um episódio. Então, cuidado para não confundir a nossa proposta da semana com uma narração, tá bom? Por favor, atentem-se a isso, ok? E o outro ponto que eu falei, eu nem sei mais onde foi que eu parei, fiquei perdida, fiquei louca aqui, falei um monte de coisa. E é isso. Então, vamos embora. Perguntas. Posso começar falando dos benefícios da cápsula do tempo? Excelente, Letícia. Letícia, você é perfeita. Quero ter uma filha assim. Nick, pode ser uma linguagem mais informal, como se fosse uma conversa com o eu do futuro, usando bom e então? A minha dica é, olha só, que você tome muito cuidado com essas expressões que demandem uma oratória. Por quê? Quando você tem essa oratória, acaba não sendo uma dissertação, né? Aí cai muito mais para essa ideia do artigo de opinião que o Matheus falou lá no início pra gente, tá? Então, tente evitar esse bom e esse então. Utilize como se fosse uma explicação de por que aquela cápsula do tempo é importante, sabe? É de falar assim, qual o impacto dessa cápsula do tempo para você com 66 anos? Então, tente caminhar por esse percurso, tá bom? A Ju trouxe aí. Excelente. Utilizamos como base livros que o Sebrasp utiliza. Perfeito. Posso escrever como se eu tivesse criado a cápsula? Sim, é essa a ideia. Nayana, evite vocativos, porque se você usa vocativo, a gente cai na dissertação de narração, como se você estivesse conversando com você mesmo, tá? Como conseguir manter a coesão no texto? Que pergunta maravilhosa. Olha só, como é que você vai manter a coesão do seu texto? Você tem que pensar que existe uma palavra importantíssima na hora de organizar o seu texto. Uma palavra não, uma expressão. Que expressão é essa? Progressão de ideias. Então, quando eu fiz o apanhado aqui dos 5 tópicos que eu já discuti com vocês, eu fiz uma progressão de coisas que eu já, conversei com vocês. Comecei do que a proposta pede e finalizei com algumas minúcias sobre a proposta. A progressão de ideias é quando você tem, como se você partisse do básico e chegasse numa exploração maior sobre aquilo. Para você manter a coesão no seu texto, você tem que manter a ideia crescente, né? É isso que a gente fala sobre progressão de ideias. Manter essa ideia crescente. Apresentar a cápsula do tempo, apresentar por que você escolheu um objeto pessoal, apresentar um objeto que representa o contexto mundial, e aí quando você fechar, você vai dizer por que é importante essas viagens no tempo. Por que é importante você entrar em contato com o seu passado. E aí entra vários temas que nós já discutimos. A coisa de conhecer o nosso passado para não repetir no futuro. A coisa de olhar para o passado e saber valorizar o seu presente, né? Tirar uma lição de moral daquilo. Fazer um riso no meio da catástrofe. Então, todas as coisas que nós já falamos até agora podem ser utilizadas por vocês na conclusão. Olha só o nível que a gente já tá, gente. Nós já estamos aí há quase 3 meses juntos, acredita? Quase 3 meses juntos. Então, a gente já discutiu, assim, diversos temas que todos eles já podem ser utilizados como referência dentro dos textos de vocês. Então, tá maravilhoso. Por isso que os textos de vocês estão, assim, 7, 8, 9, muito bom. A introdução pode ser curta assim? Não curta assim, né? Eu só comecei, só fiz uma breve
um breve exemplo de como a sua introdução pode ser. Mas aí você pode falar sobre a sua relação com o tempo, por exemplo. Por que fazer essa cápsula foi importante para você com 16 anos? Finge que você falou assim, cara, eu preciso que quando eu estiver com, 68 anos, né, eu faça essa análise sobre quem eu era e todas as coisas que eu construí de lá até aqui. Coloca uma estrutura de carta? Não coloca estrutura de carta. Texto dissertativo com os parágrafos tradicionais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão, como eu disse, pode ser uma reflexão sobre a importância dessa cápsula do tempo, né? Sobre a importância desses objetos e sobre as lições que você tira de relembrar essa fase da sua vida. Então, gente, olha só como vai ser interessante isso. Será que daqui a 50 anos, todas as lições que nós estamos tirando desse momento de pandemia ainda serão uma realidade para você? A coisa de não ter uma vida tão corrida, de saber valorizar quem está do seu lado, né? De se cuidar do outro. Será que tudo isso ainda vai estar muito vivo dentro de você? Então, esse é um questionamento que você pode colocar na sua conclusão, tá? Isso, perfeito, Vitória. Uma conclusão do tipo síntese, que é resumindo aí o que foi discutido durante a proposta. Na introdução eu explico sobre estar fazendo uma cápsula e nos outros parágrafos eu falo dos objetos. Excelente, perfeito. Introdução nós falamos. Pode citar um filme ou a pontuação diminui? Não, claro que pode, né? Você pode, inclusive, colocar um objeto que te relembre esse filme. Imagina se você for uma Potterhead, né? Você coloca lá a varinha do Harry Potter e aí você vai, caramba, será que quando eu tiver com 68 anos eu ainda vou ser uma pessoa que utiliza referências de Harry Potter para conversar com as pessoas? Você pode fazer esse jogo, né? Pode falar que esse objeto representa uma saga que modificou a sua maneira de identificar o mundo, enfim. Posso escrever, no ano de 2020 a situação era tal? Pode, com certeza. Ania, para eu escrever a redação como se estivesse abrindo a cápsula ou como se estivesse preparando-a agora. Ana, você vai estar com 60 e tantos anos, tá? Olhando para aquela cápsula. Você pode escrever a importância daquela cápsula, tá? Mas não escreva como se você estivesse abrindo, porque senão isso vai ser uma narração. Você vai falar assim, estou abrindo aqui uma cápsula do tempo que eu fiz para mim em 2020. Se você faz isso, você faz uma narração. Tome bastante cuidado com isso. Eu quero enfatizar mais uma vez, para quem está chegando agora ou para quem não entendeu direito. A sua proposta de redação é uma dissertação. É uma dissertação sobre, olha só, vou ler para vocês novamente. Você vai construir uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 50 anos. Redija um texto sobre a cápsula do tempo que você imaginou, apontando os 2 objetos guardados nessa cápsula. Então você vai falar, você pode explicar o que é uma cápsula do tempo. Sendo assim, abri uma cápsula que preparei para mim em 2020. Nessa cápsula tinham 2 objetos, um fone de ouvido, né, e uma máscara amassada. Quando me deparei, né, com comecei a perceber a importância desses objetos. Primeiro parágrafo, fone de ouvido remete a um período em que a música era libertação e nananã. Então você tem que tomar muito cuidado para não construir uma historinha sobre isso, mas justificar o que você colocou aqui. Foi inclusive o que eu coloquei aqui no nosso slide, olha só. Se argumento e justificativa. Quando você estiver lendo a sua carta, quando você estiver escrevendo sobre a sua cápsula do tempo, você tem que entender que você escolheu um objeto e você tem que deixar muito claro o porquê aquele objeto foi escolhido. Tá? Então, essa é a chave para você guiar a sua dissertação. Escolha um objeto e justifique o porquê de aquele objeto ter sido tão importante ao ponto de você colocar numa cápsula do tempo, tá bom? Os argumentos utilizados para justificar e comprovar os objetos com opiniões pessoais, sim, ou podem ser com opiniões pessoais, sem dúvida.
Primeiramente, espero que esteja vivo. Sim, Ezequias, né? É um texto que te dá essa liberdade, de trazer um ar um pouco menos formal, tá? Você pode utilizar isso. Posso utilizar alguma situação mesmo no texto positivo? Sem dúvida, pode colocar, numa boa. 11 semanas juntos, é isso mesmo. Nick, deixa eu te responder logo. Eu falei que ia responder depois, mas eu nunca lembro de responder depois. Ó, primeira live que você tá vendo, seja bem-vinda. As redações, a gente tem uma redação gratuita toda semana, todo mês, né? Que é a última do mês. Mas a gente tem um pacote de redações. Você pode comprar só uma, pode comprar 5, pode comprar 10, pode comprar 500. Entra lá no site pra você olhar, que é bem em conta, bem tranquilinho. E vale muito a pena, que a gente faz um trabalho bem legal. Aqui, puxando sardinha, né? Mas é verdade. Posso falar do tempo, por exemplo? O que é o tempo? Pode. Você pode utilizar isso como uma introdução, né? Você pode falar sobre a importância do tempo, a importância das lições aprendidas enquanto o tempo passa, as lições que vêm junto da maturidade, né? Então você fala, espero que agora, com tantos anos... Aí você pode falar assim, na carta havia um trecho que dizia... Aí você coloca aspas e coloca... né, o trecho que você gostaria de ler na cápsula do tempo. Aí dentro dessa cápsula, tipo assim, você escreveu um bilhete pra você, ele não te proíbe de colocar um bilhete, né? Você coloca 2 objetos e escreveu um bilhete, ele não te proibiu de fazer isso. Então lá havia um bilhete que dizia tal. Você tem essa liberdade de colocar isso aí, tá? Que mais? Como pode ser feita a conclusão? Você pode fazer uma síntese ou pode colocar a importância novamente desses objetos e relembrar o que foi que eu falei agora há pouco, né? Relembrar o porquê de você ter colocado aqueles objetos. Então, apesar de você já ter discutido isso no desenvolvimento, a sua conclusão pode ser uma conclusão em síntese, que é um resumo do que foi apresentado. Posso citar algum acontecimento histórico para justificar a importância do tempo? Pode, isso é ótimo de ser colocado tanto na introdução quanto nos argumentos, tá? Você pode colocar isso sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver. Se eu falar do tempo na conclusão, seria interessante fazer uma ponte com o filme Doutor Estranho, já que é um filme muito relacionado com um tempo sensacional. Eu amo Doutor Estranho. Eu acho que é uma referência incrível que você pode colocar aí no seu texto, né? Essa coisa da importância do tempo, de quem sabe voltar ou não no tempo, né? Eu fiz uma proposta com os meus alunos de uma das escolas que falava justamente sobre um filme que vocês podem assistir para ter uma referência sobre a importância dos fatos acontecidos para construir quem você é, né? O nome do filme é Efeito Borboleta. É um filme pesadíssimo, mas é um filme incrível para você ter como base aí essa importância dos fatos vividos para construir quem nós somos. Então você pode fazer uma referência a um filme como esse, que fala sobre, né, o efeito borboleta de um cara que lê o diário e volta exatamente naquela cena que ele está lendo no diário dele. Então você pode trazer uma referência como essa, você pode colocar um diário como objeto para você, né? Aí é expertise. O cara que coloca um diário como objeto para ler daqui a 50 anos é alguém que já está assim, pensando muito à frente. Porque ali tem muitos detalhes, né? Ali tem muitos detalhes. Então você pode sim entrar em contato com isso. E aí você pode discutir sobre a importância de todas as coisas que nós vivemos para que a gente chegue a esse lugar que nós somos hoje, né? Então, se você acha que com 18 anos você já tem experiências suficientes para construir uma personalidade do bem, imagina quando você tiver com 60, né? Como isso vai ser um acúmulo de experiências que te formaram quem você é, né? Então você pode muito bem brincar com achava que, né, ali com 17 anos eu tinha toda a sabedoria do mundo. Então você pode brincar com essa questão aí do tempo, sim. Eu queria comentar uma questão. O slide vai estar no Drive, tá? Aí, a Rafa já respondeu. Não tem na Netflix. Não tem, infelizmente. Uma coisa que eu queria muito comentar com vocês sobre essa proposta de redação, né? É que quando ele coloca aqui, ó, essa referência, sobre essa notícia sobre a cápsula que foi encontrada, ele já te dá uma deixa de como você pode
de como você pode fazer a sua cápsula do tempo. Porque a sua cápsula do tempo, ela não é necessariamente uma carta, como eu falei do Future Me, né? Você pode fazer uma cápsula, botar dentro de uma garrafa, você pode colocar dentro de uma caixa de papelão, pode colocar dentro de uma mala, pode colocar enrolado em uma roupa, escondido no fundo do guarda-roupa da sua mãe. Então a sua cápsula do tempo é totalmente sua. Você pode construir do jeito que você achar melhor. Você pode montar uma cápsula do tempo, você pode descrever, e aí você vai descrever essa cápsula quando você estiver fazendo a sua dissertação, né? Que a cápsula do tempo foi feita de um material, nananana, foi enfeitada com tal coisa, e ao abrir a cápsula havia um bilhete XYZ, tá bom? As obras, aí a gente tem um desafio muito grande. Que desafio é esse? Você linkar as obras do Paz. Necessariamente você não precisa de fazer esse link. É uma dica que eu sempre dou para que vocês conquistem mais pontos com seu avaliador, certo? Mas eu não separei nenhuma obra específica sobre isso, porque você pode citar qualquer uma, como se ela tivesse feito alguma importância na sua vida, né? Tivesse alguma relevância na sua vida. Por exemplo, você está no Paz 3 e você vai falar sobre a música Cálice, né? Então você pode colocar dentro da sua cápsula, você coloca um cálice e escreve na taça alguma coisa assim. É muito pessoal, vai realmente do seu conhecimento de mundo, da sua representação que você cria para aquele objeto, enfim, diversas coisas pessoais. Não tem nenhuma obra que eu fale assim, poxa, essa aqui fala exatamente sobre isso. Não, é algo que você vai brincar mesmo. Você vai pegar a lista de obras, olhou a lista de obras e falar, poxa, posso utilizar isso aqui como uma referência para o meu texto. Então, você pode colocar o quadro do Van Gogh, A Noite Estrelada, na sua cápsula do tempo. Coloca um chaveiro com esse, sei lá, o quadro, né, que agora tá super na moda. Aí, minha afilhada fez A Noite Estrelada pra mim aqui, ó, tá vendo? Não, essa é a noite. Essa é a noite, esse aqui é o dia. Tá vendo? Ela tem 8 anos e já conhece Van Gogh. Então tá na moda. Então você pode pegar um chaveirinho, colocar lá o chaveirinho e falar por que esse chaveiro era importante pra mim nos anos de 2020. Entendeu? Então vai muito da sua pessoalidade, né? Enquanto você tá produzindo o seu texto. Nenhuma obra específica sobre isso, mas você pode trazer qualquer uma delas como um lembrete do ano de 2020, né? Coloca lá a apostila do Tudo Sobre o Paz dentro da sua cápsula do tempo. Aí você vai viajar, meu Deus, por que eu escolhi isso, né? E vai argumentar, né? Então você precisa justificar o porquê de ter escolhido aqueles objetos para representar o seu eu de 2020 e o contexto histórico em que estamos inseridos. Letícia, como posso citar a Alice através do espelho, que fala da Alice que volta no tempo para buscar a família do amigo dela, porém ela não pode mudar o tempo, mas aprender através dele. Você mesmo já trouxe a resposta, né, Letícia? Você pode falar sobre essa preocupação. Então imagine que você fale assim, a cápsula do tempo tem o poder de fazer o leitor, né, ou o indivíduo que entra em contato com aquele objeto, voltar em suas memórias, resgatar eventos. Porém, é importante observar que não se pode mudar o tempo. Deve-se aprender através dele. Olha aí, já tá com a conclusão feita. Volta aí esses minutos aí quando você for assistir a live gravada e já copia lá que a sua conclusão já tá feita. Que mais? Clara falou sobre essa obra também. Vocês estão conectadas, hein? Pendrive, o cartão de memórias com fotos, maravilhosos. Seria um objeto bom? Aí você precisa observar, será que vai ter um dispositivo para que você possa encaixar esse pendrive daqui a 50 anos? Porque, sei lá, 20 anos atrás a gente usava disquete. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é, eu cheguei ainda a pegar o disquete. Era sinistro, era um negocinho, um trenzinho assim, ó. Você colocava no PC... E aí era como se fosse um pendrive, mas cabia nada dentro do disquete. E hoje não tem mais como você colocar disquete dentro de um notebook, por exemplo. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes você vai mandar um objeto que não tem como ser visto. Aí você vai ficar frustrado, com certeza. Dá pra conectar a obra Seu Estrela e Fó do Terreiro quando eles falam do Deus do Tempo. Nossa, que coisa linda, maravilhoso.
Maravilhoso, perfeito. Ainda faz uma referência às manifestações culturais populares, né? Muito legal. Pode estar de volta para o futuro. Como eu acesso o Drive? Vou escrever como se eu estivesse abrindo a cápsula. Não, Ana, você não vai escrever como se você estivesse abrindo, porque se você descreve essa abertura da cápsula, você vai narrar a abertura da cápsula. O que você vai fazer? Você vai explicar por que a cápsula do tempo é fundamental, por que aqueles objetos da cápsula do tempo são fundamentais, né, para você, ou o que causou, né, em você ao observar aqueles objetos da cápsula do tempo. Vou pôr dinheiro no filme de Todos os Garotos que Já Amei. Maravilhoso. Cabia um arquivo hoje no disquete. É isso. Ai, Ju. Meninos, eu acho que é isso, né? Falamos bastante já. É um tema, assim, que é criatividade. Eu acho que vocês vão fazer essa redação aí só domingo mesmo, porque vocês vão passar a semana todinha pensando em quais objetos você gostaria de encontrar quando abrir a cápsula do tempo daqui a 50 anos. Mas pensem com carinho, façam uma coisa bem criativa mesmo, pra você ficar assim, orgulhoso quando você olhar o texto e falar: são esses objetos aqui que me definem, que definem o ano de 2020, ou o contexto, né, do mundo que a gente vive. A redação foi da primeira prova do PAS da minha irmã. Foi 2016. Oi, Ricardo. Gente, muito obrigada pela participação. Vocês estão lindos. Eu gostei de ficar vendo o que vocês estão falando. Hoje eu nem fiquei muito dispersa, né? Desta atenção nem me tomou dessa vez. O dinheiro pode ter mudado, sim, mas é um lembrete, né? E ainda escreve lá na nota quanto que o real tava valendo no dia que você escrever essa redação. Você vai ficar horrorizado, com certeza. Gente, beijo pra vocês. Até semana que vem. Isso. E aí, a gente vai abrir a caixinha de perguntas, que eu imagino que tenha ficado muitas dúvidas aí, né, sobre esse tema. Assiste a live de novo durante a semana pra você relembrar as coisas que eu falei. Pelo amor de Deus, cuidado que isso não é uma narração, tá? Eu vou tomar bastante o tempo de vocês para isso. Não é uma narração, é uma dissertação sobre a cápsula do tempo. Então você vai justificar o porquê daqueles objetos serem importantes para você e explicar a importância dessa cápsula do tempo, tá bom? Beijo. Vocês que são incríveis. Tchau pra vocês. E aí, outra coisa, sobre o horário, a gente vai perguntar pra vocês. Vocês preferem que seja às 19 ou preferem que volte às 18? Vocês que mandam na gente, a gente só obedece. Beijo, beijo.